galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, estudante de nutrição, venho trazer para vocês o quinto mito e erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Esse mito e erro é algo que a gente escuta muito na mídia ou muito através de colegas, enfim. A gente escuta muito com frequência o quê? Para você emagrecer, você tem que comer de 3 em 3 horas, senão você vai engordar, seu metabolismo vai ficar lento. Então, se você comer de 3 em 3 horas, você vai acelerar o seu metabolismo. É isso que muitas pessoas dizem por aí, né? E o que acaba acontecendo? Para ela tentar acelerar o metabolismo, ela tenta comer de 3 em 3 horas. Muitas das vezes ela não sente nem fome, mas ela come mesmo assim para acelerar o metabolismo dela. E no fim das contas ela acaba comendo mais do que ela precisa. E no fim das contas ela acaba engordando, tentando emagrecer. Tá? Isso é uma coisa muito frequente. Então, o que eu queria desmificar para vocês? Que para você emagrecer, eu sempre falo em questão calórica, né? Se você comer 3 refeições, 3, não vai ser de 3 em 3 horas. Se você comer 3, uma de manhã quando acordar, uma à tarde e uma à noite. Se você comer 3 refeições, mas a quantidade calórica dessas refeições é X, né? Vamos botar aquele exemplo que eu sempre dou. Dá 2.000 calorias, esse consumo dessas 3 refeições, 2.000. E você gasta 2.500. No final das contas, você vai emagrecer sem comer 3 horas ou comendo 3 horas, tá? Mas uma coisa que é importante salientar. O que essa ideia tem um pouco de sentido? É em questão de... Tem muitas pessoas que às vezes deixam só para se alimentar quando estão desesperadas de fome. E o desespero de fome causa uma compulsão alimentar devido a estímulos do próprio organismo. Então você vai querer devorar a parede quando você deixa chegar a um estágio de desespero de fome. E nisso vai causar uma compulsão alimentar e você vai comer sem parar. Então, nesses casos que não é interessante, porque você vai comer muito além de precisa em questão de sobrevivência do ser humano. Então, nesse estágio que a gente não pode deixar chegar. Mas quando você se sentindo, pô, meu estômago já está começando a ficar vazio, daqui a pouco eu vou ficar com fome. Nesse estágio, é interessante você se alimentar. Mas não necessariamente vai ser de 3 em 3 horas. Porque o horário que você vai sentir fome, ou o próximo de sentir fome, muitas das vezes é uma percepção que a gente tem consigo mesmo, né? É você perceber o seu corpo, questão, ó, daqui a pouco já estou começando a ficar com fome, já vou preparar alguma coisa. Mas muitas das vezes é muito em questão de o quanto você come. Se você comer um prato arrumado de comida, daqui a 3 horas você não vai ter fome. Às vezes você vai ficar 4, 6 horas sem comer e não vai ter fome. Entende? Então é muito também a questão da quantidade que você come. Tem gente que prefere fazer um pratão e ficar sem comer por um longo período, né? Mas sem chegar no desespero, então faz um pratão de manhã, um café da manhã arrumado, um café da tarde, um almoço arrumado e uma janta arrumada, né? Só não pode passar a quantidade né, que eu falo com vocês, de caloria. Exemplo, nessas 3 refeições, ele come 2.000, mas gasta 2.500, ele vai emagrecer, mesmo comendo muito em 1 hora, mas no final das contas vai ter um déficit calórico. Mas se ele comer muito nessas 3 refeições, além do que ele precisa, aí ele vai engordar. Mas a questão de 3 em 3 horas que eu queria falar com vocês, é muito também a questão calórica, que eu sempre digo com vocês que na minha visão é um dos fatores primordiais no aspecto do emagrecimento, que é algo que eu vivenciei, né, toda a minha preparação que eu fiz para competições, eu calculei caloria por caloria, então nisso pesar comida, essas coisas em questão de alto rendimento. As pessoas comuns, a gente tem que ter uma certa flexibilidade para a gente entender. Enfim, questão de 3 horas, abane isso da sua vida, tá? É interessante sim você ter uma certa frequência, mas muito depende da pessoa. Prefiro comer arrumado do que parar para comer toda hora. Mas tem gente que já prefere beliscar sempre alguma coisa toda hora. Então isso vai muito da pessoa. Mas no fim das contas, o que importa é a caloria, a quantidade que você vai comer durante o dia e o quanto você gasta, tá? Mas 3 em 3 horas, eu não como de 3 em 3 horas, e se fizer um projeto para emagrecer, emagrece, mas sim, tendo a percepção de tô começando a ficar com fome, vou comer, mas sem desespero também de alimento, beleza? Matheus Gomes na voz, fui! Mas deixa o like no vídeo, compartilha com seu amigo, não esquece não.
Abraço!